Oi gente, 2015 está no fim e hoje eu vou mostrar pra vocês uma lista com os 5 melhores livros que eu li nesse ano. Bora lá? Começando com Cartas de Amor aos Mortos, que acho que foi um dos primeiros livros assim bons de verdade que eu li esse ano, que eu li logo no início do ano. O livro é de 2014 e conta a história da Laurel, que é uma garota que tá tentando se adaptar na escola nova depois da morte da irmã dela. Assim, a família dela tá totalmente despedaçada e ela tá sem ninguém. Um dia, uma professora dela propõe uma tarefa, que é escrever uma carta para alguém que já morreu. E a Laurel começa a escrever essas cartas. Ela escreve para muitas pessoas famosas, como a Amy Winehouse, o Kurt Cobain, e vai escrevendo. A gente vai conhecendo nessas cartas um pouco daquela pessoa que faleceu, mas ao mesmo tempo vai conhecendo mais da Laurel, da história dela e o que aconteceu em relação à morte da irmã dela e com toda a família dela. Aos poucos a Laurel vai se abrindo, a gente também vai vendo as experiências que ela vai passando na escola durante todo esse processo. É um livro muito bonito, te faz pensar muito, assim. É um livro adolescente, mas eu acho que todo mundo tem que ler. Morte Súbita, da J.K. Rowling, acho que é assim que fala, né? Meu inglês é péssimo. Autora de Harry Potter. Esse é o primeiro livro adulto da J.K. Foi o livro que ela lançou logo que ela acabou a série. E é totalmente diferente de Harry Potter. Morte Súbita é um livro bem adulto mesmo. Na história, um cara chamado Barry, que é vereador lá da Câmara de Pegford, que eu acho que é o nome da cidade, ele morreu subitamente. E a vaga dele ficou aberta. Então a cidade se dividiu para querer essa vaga porque existem vários problemas políticos, estruturais e sociais nessa cidade e que uma nova pessoa poderia decidir e desempatar isso. E é engraçado, a gente vê o Barry muito rápido assim na cena da morte dele e a gente vai conhecendo o Barry pelo olhar dos outros. Tanto pelo olhar das pessoas que detestam ele, quanto pelo olhar das pessoas que idolatram. Não idolatram, mas respeitam muito e têm um sentimento muito forte por ele, pelas coisas que ele fez. E é um livro muito incrível, assim, faz pensar sobre as pessoas, sobre a mesquinharia, a falta de humanidade e aquela segregação de ricos e pobres, a exclusão social. É um livro muito incrível, assim, eu terminei de ler esse livro, parece que eu tinha tomado um soco no estômago de tamanho que foi a mensagem dele, assim, é um dos meus livros favoritos da J.K. Eu li toda a saga Harry Potter, você reconhece muito a escrita dela nesse livro, mas é algo totalmente diferente. Muita gente não gostou, é muito dividido, assim, o público que gostou e que não gostou. Acho que, assim, você tem que entender que é uma nova história, é uma nova escrita, é uma situação completamente diferente. É meio que ela tá querendo exorcizar toda aquela questão de Harry Potter e escrever uma história completamente diferente. Mas você tem que entender que, se você for olhar todos os livros da J.K., você vai perceber que todo o assunto central da história é sempre sobre a morte e a vida. Então, nesse aqui, mais do que nunca, é muito bom esse livro, gente. Vale a pena ler. Tem uma série da BBC, que é também chamada Morte Súbita, e ela tem só 3 capítulos, 3 episódios, e vale muito a pena ver. Assim, tem umas mudanças estruturais, tem uma mudança no final, mas vale dar uma conferida. Mas primeiro eu leio um livro pra depois ver a série, tá bom? A Playlist de Hayden foi outro livro que me surpreendeu muito, assim, outro livro juvenil, mas esse juvenil diferente. Não só de romance, amorzinho, meu namorado, essas coisas, não. Mas é um livro pra pensar sobre a vida, sobre as pessoas que nos cercam, sobre as amizades. Na história, o Sam perdeu o amigo dele, o Hayden. Ele se suicidou bem ao lado do Sam e deixou pra ele um bilhete e um pendrive, tipo uma playlist, dizendo pra ele ouvir aquelas músicas que ele iria entender. E nisso o Sam tá tentando viver a vida dele agora após a morte do amigo e tentando entender o motivo dele ter chegado a esse extremo que é tirar a própria vida. Enquanto ele ouve a playlist, ele vai tentando montar esse quebra-cabeça que é a morte do amigo. Ele conhece outras pessoas também e vai se surpreendendo com toda a história ao redor disso. O mistério da morte do Hayden é muito surpreendente, porque eles tiveram uma briga antes da morte e aí você vê o Sam bem deprimido, assim, a questão familiar também é muito forte, de bullying, raiva, amizade. São temas muito fortes nesse livro que é muito bom, gente. Assim, eu achei um pouco a questão da playlist meio secundária, assim, dá título ao livro, mas ela meio que é secundária a tudo isso, assim, acaba que nem é tudo aquilo que eu imaginava que fosse a playlist. Mas toda a trama sobre a amizade é muito boa, gente. Vale muito a pena conferir esse livro. Muds, da parceira Coquetel, que me enviou esse ano, esse livro muito legal. Eu já conhecia, assim, eu fui numa ida à livraria, acabei folheando esse livro e li o livro inteiro na livraria. E agora eu tenho, e aqui ele é muito bacana. É uma seleção de tiras do cão e do gato, que são muito amigos, assim. E é muito legal, porque pra quem gosta, por exemplo, dos Garfield, o Snoopy, essas coisas, vai se identificar muito.
não é tipo uma imitação, ele tem uma linguagem muito própria. Eu gostei muito de ler, porque assim, é uma metáfora da falta de humanidade que nós temos e que às vezes os animais, eles mostram isso através da inocência deles, da acolhida e de olhar o mundo sem preconceito, assim, é muito bom esse daqui, é muito divertido também. É uma excelente dica de presente pra qualquer pessoa, eu acho que vai se divertir bastante lendo esse livro. O meu personagem preferido é o Pudim Fedido, que ele é tão fofo e tão bobinho e apaixonante, gente, vale muito a pena conhecer esse livro aqui. Terminando com essa toda poderosa graphic novel aqui, o Watchmen, que é incrível a história. Gente, eu não sei, é muito difícil pra mim falar pra vocês do que é isso. Acho que talvez o meu livro preferido no mundo seja Clube da Luta. E assim, eu não li um texto com uma mensagem tão forte desde Clube da Luta. Eu encontrei isso agora em Watchmen através de uma graphic novel. E você tem essa mistura perfeita do texto mais a imagem. Os heróis são normais, existem, nós lidamos com isso já da existência de super-heróis. Um deles morre e um desses outros heróis começa uma investigação particular para tentar entender o que foi que causou a morte desse outro. E aí ele vai entrar e vai descobrir toda uma trama por trás da morte do comediante, que é o herói que morreu. E a gente se surpreende, assim, porque é muito maior do que a gente imagina. Toda aquela morte existe uma grande conspiração, uma grande história sobre isso, assim. O Watchmen foi escrito há algumas décadas atrás e continua muito atual. É muito interessante porque muitos quadrinhos contam com um material complementar, não aquele que vem lá no final da história, mas dentro, como se fizesse parte da história mesmo, assim. Aqui em Watchmen a gente tem muito disso, tem cartas, tem propagandas, tem matérias de jornal. Cada uma desses adicionais é muito bem costurada a história, te faz refletir. É muito interessante ver aqui o humano por detrás do herói, as escolhas que se faz. Os heróis são pessoas como todas nós, temos dilemas morais, éticos, e a gente vê isso muito forte. A história, a bagagem pessoal de cada um, ditam o jeito como essas pessoas agem, como elas fazem as suas escolhas. E por isso que o Watchmen eu acho que ainda é tão atual e eu acho que nunca vai deixar de ser, porque é uma história de heróis que é muito verdadeira. Assim, é incrível. Incrível, gente. Eu não sei mais o que dizer, eu só sei o que eu digo, gente, leia. Pelo amor de Deus, é muito bom. Bem, gente, essas foram as minhas escolhas desse ano. Foram livros que eu gostei muito de ler. E eu espero que em 2016 tenha muito mais leituras boas. E eu tenho muitos livros bons aqui em casa. Estou muito satisfeita porque eu tenho bons livros pra ler aqui em casa. Então aguardem que em 2016 tem muita resenha, tem muito livro bacana pra vocês lerem também comigo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, mostrar pros seus amigos. Gente, visitem o blog, tá bem? Obrigada, tchau!